Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto. É para mim uma honra e um privilégio estar numa mesa presidida por si e, em especial, participando nestas primeiras jornadas sobre proteção de dados e empresas. Queria também cumprimentar os restantes colegas desta mesa, o professor Dr. Pedro Madeira e Brito e a minha colega, a professora doutora Maria Miranda Barbosa. E com isto também cumprimentar todos os palestrantes de hoje, a coordenação científica do evento, em especial o professor Barreto Menezes Cordeiro, pelo amável convite, e todos os presentes. De facto, está a ser um grande êxito este evento, a julgar de facto pela afluência. O tema é quente e efetivamente penso que deve realçar a atualidade e o sucesso, o êxito de facto destas jornadas. O meu tema é centrado nas empresas de saúde, o impacto do Regulamento Geral de Proteção de Dados nas empresas de saúde. Teremos uma proteção de dados a duas velocidades. Eu queria só dizer que, de facto, na Faculdade do Direito da Informática, na licenciatura, temos uma cadeira de opção e também no mestrado, em colaboração com o Departamento de Engenharia Informática, sobre Direito e Segurança Informática. E eu próprio tive que estudar estas questões, as questões de proteção de dados, e ao sentir aqui há um bocado, parecia-me quase as minhas aulas de calor, em que a sala estava cheia, as aulas do professor Cantilho e do professor Castanheira Neves, e de facto hoje somos todos um bocado de calores em matéria de proteção de dados. E portanto, no fundo, o que vou aqui fazer é um pouco uma caminhada conjunta. Efetivamente, nós hoje temos a internet como uma bola de cristal. Quando queremos saber qualquer coisa, vamos à internet e procuramos, mas para além da internet há a chamada Deep Web, há um mercado negro dos dados pessoais, com as mais diversas aplicações, e desde logo temos estas simpáticas apps gratuitas que partilham os nossos dados com terceiros. Recentemente o escândalo da Cambridge Analytica, enfim, que parece que fechou agora, não é? Havia notícia de que terá fechado as portas, mas os dados os dados estarão a algures e alguém os vai explorar, não se preocupem. Mas até no setor segurador, efetivamente, a Cambridge Analytica teria negócios, porque efetivamente a informação permite gerir o risco de uma forma mais completa e naturalmente estas empresas que lidam com o risco, bancos, seguradoras, etc. O próprio sistema de saúde tem que gerir o risco, tem muito interesse no acesso à informação. A própria inteligência artificial, o desenvolvimento da inteligência artificial depende muito do acesso a dados, porque para a inteligência artificial se desenvolver é necessário que os algoritmos tenham acesso à informação. E hoje uma questão que está aí é o problema da monopolização dos dados e o facto de até que ponto é que estas leis de proteção de dados não poderem redundar na criação de monopólios sobre dados, que vão impedir ou colocar obstáculos ao desenvolvimento da chamada inteligência artificial. Queria também dizer mais uma coisa, para começar. Andamos todos muito preocupados com a proteção de dados, mas isto não devia ser propriamente uma surpresa. Efetivamente, como já terá sido referido, já vamos na terceira geração de leis de proteção de dados. Portanto, já temos uma experiência de cerca de 30 anos de proteção de dados. E por isso, de repente vejo um grande alvoroço sobre isto como se fosse uma novidade. Penso que não é. Quem tem protegido os dados de acordo com a lei não terá que se preocupar por aí além. Temos o direito de portabilidade, é verdade, temos a questão do encarregado de proteção de dados, mas em termos de regime substantivo, penso que no essencial não muda grande coisa. A não ser, talvez, no sentido de uma aplicação privada da proteção de dados, um pouco como por analogia com o direito à concorrência, com outros ramos do direito europeu, em que se apela cada vez mais a um private enforcement. E, efetivamente, ao invés de estarmos à espera de uma autorização administrativa, os senhores já são maiores e adultos, já têm 30 anos de experiência, entendam-se, apliquem códigos de conduta e, no fundo, cumpram a lei. Mas, efetivamente, a proteção de dados deriva da tutela de bens da personalidade, como o direito ao nome, à imagem, à reserva de vida privada, que estão protegidos quer no Código Civil, quer na Constituição, quer no Código Penal.
o que sucedeu foi uma autonomização e administrativização desta proteção, desde as primeiras leis na Alemanha, depois com as diversas gerações de diretivas e que culminaram no regulamento, este agora, no fundo, abrindo mais para a aplicação privada. É um valor constitucional que está inscrito em Portugal desde 1976, no artigo 35, e que também encontra acolhimento no artigo 8º da Carta de Direitos Fundamentais da União. Tem tido muita importância, não apenas aqui, mas também aqui, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, os acórdãos Body-Lindvis, o acórdão Google-Spain e outros mais recentes. E em Portugal também temos já uma corrente jurisprudencial que afirma o direito à autodeterminação informativa. Se virem aí vários acórdãos, nomeadamente esse do Supremo Tribunal de Justiça, 16 de outubro de 2014, o Tribunal Constitucional, o acórdão 442/2007, afirmando justamente a existência no direito português desta figura, que no fundo é importada da ciência jurídica alemã, chamada de direito à autodeterminação informativa, que enfim, que nem toda a gente concorda com esta figura, mas de facto os tribunais têm acolhido. E, portanto, com isto, tendo em conta também as orientações do grupo do artigo 29, culminamos no Regulamento Geral. Que impacto é que isto vai ter no setor da saúde especificamente? Eu queria só chamar a atenção para um ponto. Um dos principais objetivos de toda a legislação de proteção de dados a nível da União Europeia, incluindo o regulamento, é assegurar a liberdade de circulação de dados pessoais no mercado único. Isto é, o tratamento de dados pessoais que é feito na Alemanha, se está legal, os dados podem circular livremente por toda a União Europeia e, portanto, não pode vir um tribunal francês ou italiano dizer, bem, nós temos aqui a proteção da personalidade e por isso os dados pessoais é a proteção da personalidade, vamos barrar a circulação dos dados. Este é um dos efeitos económicos, justamente, destas leis, que, por um lado, retiram às pessoas a tutela dos seus dados pessoais, administrativizando essa tutela, efetivamente, e, por outro lado, permitem uma liberdade de circulação desses dados. Claro que hoje ninguém se lembraria sequer de ir pedir a proteção de dados pessoais perante um tribunal, mas se de facto a raiz são os direitos de personalidade, por que não? Mas de facto, se for cumprida a lei comunitária, esses dados podem circular livremente em todo o mercado interno. Na questão específica dos dados de saúde, nós assistimos a uma proteção reforçada, portanto, são os dados sensíveis por excelência, juntamente com os dados genéticos e por aí fora. E é uma noção bastante ampla. Já o grupo de trabalho do artigo 29 definia os dados de saúde como quaisquer dados pessoais estritamente relacionados com o estado de saúde da pessoa, tais como dados genéticos ou dados sobre o consumo de medicamentos, álcool e drogas. Portanto, até a nossa fatura do supermercado inclui dados de saúde. E quaisquer outros dados contidos nos ficheiros clínicos sobre o tratamento de um paciente, incluindo dados administrativos, de modo a que qualquer dado que não seja relevante para o tratamento do paciente não seja inserido nos ficheiros médicos. Mas, de facto, a noção é uma noção bastante ampla. E o regulamento, a meu ver, mantém essa noção ampla, dizendo que abrange os dados relacionados com a saúde física ou mental de uma pessoa singular, e apenas de pessoas singulares, já não de pessoas coletivas, e ao que parece nem de outros seres vivos, incluindo a prestação de serviços de saúde, exceto na medida em que, a partir desses seres vivos, seja possível recolher dados pessoais, nomeadamente saber se eu levo o cão a passear ou não. Tem a ver a informação de saúde, o número de passos que eu dou por dia, até as condições de saúde que eu tenho em casa, se tenho higiene com o cão, se não tenho, etc. Não é? E, portanto, que revela informações sobre o seu estado de saúde. E o considerante 35 acrescenta no passado, no presente ou no futuro, repare-se bem, até projeções sobre o que será o possível estado de saúde daquela pessoa. Não é? O dado de saúde como um dado futuro. O que implica, a meu ver, uma noção completamente aberta. Para além disso, também inclui informações sobre a pessoa singular recolhidas durante a inscrição para a prestação de serviços de saúde ou durante essa prestação a essa pessoa singular, tais como
informações obtidas a partir de análises ou exames de uma parte do corpo ou de uma substância corporal, incluindo a partir de dados genéticos e amostras biológicas, portanto, recolhas de urina, saliva ou sangue, e ainda quaisquer informações sobre, por exemplo, uma doença, uma deficiência ou doença, um risco de doença, historial clínico, estado fisiológico, etc., independentemente da sua fonte. Nós, na lei portuguesa, também temos uma outra noção de dados de saúde, informação de saúde, a Lei 12/2005, que abrange todo o tipo de informação direta ou indiretamente ligada à saúde, presente ou futura, de uma pessoa, quer se encontre com vida ou tenha falecido, e a sua história clínica e familiar. Ou seja, os dados, por exemplo, os dados genéticos, o genoma de um familiar meu, e não se diz se é familiar direto, se é portanto, qual é o grau de parentesco relevante para este. Enfim, podemos ir ao direito da família, buscar o conceito de família e limitar por aí, mas aqui não fica diretamente limitado o conceito de família para este efeito, mas os dados, o genoma dos meus familiares são considerados meus dados pessoais de saúde, porque essa informação é relevante sobre decisões que tenham que ser tomadas relativamente à minha saúde. E a inteligência artificial, o Dr. Watson, obviamente que vai tomar uma decisão muito melhor se tiver acesso a todo o historial, não apenas individual, mas pelo menos da família, ou até da região na qual eu habito. Por exemplo, ali perto de Coimbra há uma freguesia que tem um nível de cancro bastante assinalável. Por acaso tem lá uma cimenteira ao lado. E há quem procure estabelecer algum laço, alguma relação, não é? Mas, portanto, quem vive naquela região, a probabilidade de desenvolver um cancro daquele tipo é superior a quem vive, por exemplo, no concelho ao lado, onde essa taxa de incidência não é tão elevada. Portanto, temos também conceitos muito amplos, como já foi aqui referido, vai ser a interpretação deste regulamento vai dar muito trabalho aos juristas, tem dado já, por exemplo, a interpretação do conceito de tratamento de dados pessoais, no sentido de abranger o simples funcionamento de um motor de busca na internet, como disse no caso do Google Spain, responsabilizando a Google justamente por esse tratamento. E o que é que acontece? Acontece que no setor da saúde o regulamento permite que os organismos públicos estabelecidos no território de cada Estado-membro fiquem isentos de coimas, total ou parcialmente, portanto, podem determinar se e em que medida as coimas serão aplicadas às autoridades e organismos públicos estabelecidos no seu território. Ora bem, o artigo 83, número 7, e, portanto, a proposta de lei número 120/13, que estará a ser discutida hoje no Parlamento, justamente aproveitando essa faculdade do regulamento, vem isentar os organismos públicos das coimas previstas no regulamento, e que é o que verdadeiramente tem assustado tanto as empresas privadas como os organismos públicos. Mas, portanto, o Estado, digamos que, a coberto do regulamento, pôs-se ao fresco, como se costuma dizer, e fica isento, pelo menos durante algum tempo. E isto levanta a questão de saber, quer dizer, temos vícios públicos versus virtudes privadas. Se virmos a rede de entidades que ficará isenta das coimas, verificamos que é, de facto, uma rede bastante ampla. O Ministério, as Secretarias de Estado, as entidades reguladoras da saúde, o Conselho Nacional de Saúde, estão a ver, as inspeções, Infarmed, todos os institutos do setor da saúde, os hospitais GPE, enfim, e como nós sabemos, o Serviço Nacional de Saúde, as administrações regionais têm uma cobertura universal. Ora bem, isto a meu ver, e não sou só eu que o digo, tem havido, a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados tem dito isso, de facto, gera aqui uma situação de tratamento dual sem justificação aparente, porque é que uma clínica privada terá que fazer um esforço brutal
para se adaptar, ou andam todos preocupados com a adaptação ao regulamento, sob pena de sofrerem multas que as podem pura e simplesmente, que lhe podem fechar as portas, não é? Como ainda hoje saiu uma notícia sobre isso, multas sobre proteção de dados fechariam 90% das empresas, e o Estado, enfim, legalmente certo, mas fica isento das coimas. Além disso, temos ainda uma outra situação, que é o facto do próprio regime legal ser diferente. Nós temos, por um lado, o regulamento, que se aplicará às empresas privadas, também no setor da saúde, mas no setor público, antes do regulamento, temos uma outra lei. A lei de acesso aos documentos da administração, por exemplo, o acesso por terceiros aos documentos da administração, deve observar o que está previsto nesta lei, penso eu que não foi revogada pelo regulamento. E aí temos, nomeadamente, a possibilidade de acesso por terceiros a informação de saúde sem consentimento do titular dos dados nem mediação do médico. Exige-se a demonstração do interesse pessoal, direto e legítimo, suficientemente relevante segundo o princípio da proporcionalidade. Mas, de facto, a porta está aberta. E, sendo certo que os pareceres da Comissão de Acesso aos Documentos da Administração têm sido bastante restritivos, a verdade é que a formulação legal está aberta à interpretação e eu não sei até que ponto é que o próprio setor público não poderá ter aqui todas as minas de dados de saúde do setor público, e como vimos são vastíssimas, não poderão aqui ficar escancaradas. Eu penso que não. Acho que não vamos sequer cair aqui num Game of Thrones da Comissão de Acesso aos Documentos da Administração e a CNPD, embora teoricamente isso possa acontecer. E para terminar, se o Sr. Presidente me permite só mais um breve apontamento, gostaria também de focar a questão da investigação científica, porque assim como há a investigação científica financiada pelo Estado, de entidades públicas, também há, e legitimamente, investigação científica de entidades privadas, de laboratórios privados. A meu ver, o regulamento não vai matar a investigação científica, pelo contrário, permite o tratamento de dados pessoais para fins de investigação científica, seja os chamados tratamentos derivados ou secundários, portanto, segundo uma noção de consentimento amplo. Para fins de investigação científica, o consentimento inicial pode ser estendido, digamos, dentro da mesma área de pesquisa e não é necessário uma autorização expressa para cada investigação. Além disso, o tratamento de categorias sensíveis de dados pessoais justifica, ou melhor, a investigação científica justifica só por si o tratamento de categorias sensíveis de dados pessoais, mesmo sem o consentimento do titular dos dados. Ao contrário daquela ideia de que é necessário consentimento para tudo e alguma coisa, o regulamento é claro e permite tratamentos mesmo sem o consentimento do titular de dados, além de que a investigação científica justifica o afastamento do direito de apagamento e do direito de oposição ao tratamento mediante salvaguardas adequadas. E só de referir que os fins da investigação científica abrangem, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, a investigação aplicada e a investigação financiada pelo setor privado. A realização de um espaço europeu de investigação é também um dos objetivos do regulamento, bem como permitir a realização de estudos de interesse público no domínio da saúde pública. Portanto, temos no fundo esta ideia do consentimento amplo, que não fica, a investigação científica pode justificar tratamentos derivados ou secundários, a ideia de que a investigação científica justifica tratamentos primários enquanto interesse legítimo justificativo, ao invés de ser necessário uma autorização para cada tratamento, e realça-se a importância disso no sentido de, combinando informações provenientes dos registros, os investigadores podem obter novos conhecimentos de grande valor relativamente a problemas médicos generalizados, como as doenças cardiovasculares, o cancro e a depressão. Estão a ver, portanto, toda a investigação científica que se pode realizar
utilizando dados pessoais mesmo sem autorização do titular desses dados. Sendo que isso corresponderá a uma missão de interesse público por parte dos organismos públicos. Daqui não deve resultar que essa informação possa ser utilizada para fins secundários, nomeadamente para criar uma espécie de Cambridge Analytica com a informação do setor público e ir vender essa informação com emolumentos, não é? Então, eu penso que não permite isso, não permite dar essa informação às companhias de seguros, às entidades bancárias ou às agências de emprego, ou mesmo aos empregadores. Claro que o empregador, quando tem que escolher um trabalhador, é muito importante saber, do ponto de vista estritamente económico, não é? Se aquele trabalhador vai adoecer, se não vai, isto é, qual é a probabilidade de adoecer ou não. Até porque isso pode ter uma consequência na apólice do seguro, etc. Enfim, isto economicamente é assim, por muito que isso nos possa custar do ponto de vista moral e ético, de facto as empresas têm que tomar decisões, e não apenas as empresas, naturalmente, e têm que avaliar os riscos. E quanto mais informação fidedigna tiverem, melhor. Ora bem, o regulamento não escancara as portas da informação pessoal de saúde para esse fim. Pelo contrário, diz expressamente considerando que essa informação não pode depois ser monetizada, como dizem os brasileiros, não é? Não pode ser monetizada por estas empresas. E, em todo o caso, devem ser adotadas medidas técnicas adequadas e organizativas, incluindo a pseudonimização e a cifragem de dados pessoais. Isto ainda para efeitos de investigação científica. Mas a pseudonimização só é obrigatória se não comprometer a realização dos fins visados pela investigação científica. Sendo certo que os dados puramente anónimos não são regulados pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, o que muita gente tem pensado que então vamos anonimizar tudo e fica o assunto resolvido. Sim, é verdade, fica o assunto resolvido, só que muitas vezes os dados anónimos não têm grande valor, não é? Podem ser usados para fins estatísticos, mas para tomar decisões individuais sobre pessoas ou categorias de pessoas, essa informação perde valor. Enfim, vou terminar dizendo, portanto, apenas que a investigação científica também justifica exceções aos direitos dos titulares, nomeadamente justifica o afastamento do direito ao apagamento por necessidade superveniente dos dados, justifica também o afastamento do direito à oposição e a lei interna, o regulamento, o projeto de lei diz que os fins de investigação científica prevalecem sobre os direitos de acesso, retificação ou limitação do tratamento e da oposição. Portanto, se isto ficar assim, no fundo, o privilégio de investigação científica, que não é apenas para entidades públicas, repito, é também para entidades privadas, mas mesmo aqui vai criar uma dualidade. Porquê? Porque os laboratórios privados vão andar sempre com medo de apanhar uma multa se estão a pisar o risco. Os laboratórios financiados pelo Estado, portanto, a investigação científica, melhor dito, pública, essa, enfim, pode andar à vontade, porque, quando muito, enfim, pode levar uma admoestação, ou eventualmente questões administrativas, mas parece que não sofrerá um castigo financeiro. Enfim, para terminar, dizer que ainda temos em vigor e que não é afastado pelo regulamento da Lei 12/2005, nomeadamente que tem muito impacto por proibir a utilização de informação genética para diversos fins, nomeadamente para celebrar contratos de seguro de vida ou acidente, contratos de trabalho ou na adoção. Senhor Presidente, Senhor Professor Eduardo Vera Cruz Pinto, eu agradeço muito a sua generosa tolerância, mas penso que ainda temos um intervalo até à próxima sessão, é só às 17 horas, por isso não terei causado aqui um dano de maior. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.